Olá, tudo bem? Eu sou Maria Rita Werneck e estamos começando mais um ADMcast, podcast que te mostra que a administração está em tudo. Bom, gente, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito ou inscrita, aproveita, se inscreva agora, já deixe seu like, seus comentários. Não esqueça também de ativar as notificações e de nos seguir no Spotify. Se você está me ouvindo aí no Spotify e ainda não nos segue, aproveita, segue agora o perfil do CRA São Paulo. Bom, hoje o nosso bate-papo é sobre mercado de carbono e eu tenho o prazer de receber a Eliana Camejo. Ela que é especialista nesse assunto e também é vice-presidente do Conselho de Administração da Cooperativa Sustentale, uma cooperativa, gente, formada por especialistas em sustentabilidade e governança. Tudo bem, Eliana? Seja muito bem-vinda ao ADMcast. Prazer é todo meu, Maria Rita. Muito obrigada pelo convite. É ótimo estar falando com os administradores de São Paulo. E eu gosto muito de abrir com uma provocação, Maria Rita, objetiva para o administrador. Crédito de carbono não é assunto ambiental, é assunto de gestão, risco e competitividade. E tudo isso tem muito a ver com o administrador. Não, é excelente você começar trazendo essa provocação, porque justamente eu ia iniciar aqui o nosso bate-papo te pedindo para explicar para a gente, né, o que é esse mercado de carbono, porque assim, hoje em dia a gente ouve falar muito, né, sobre esse mercado, mas no passado não, e muita gente ainda tem dúvida sobre essa temática. Eu gostaria então que você aproveitasse essa sua provocação e já incluísse para a gente essa explicação. Bom, Maria Rita, mercado de carbono é um jeito de colocar preço na emissão de gases de efeito estufa. Isso de forma muito simplista. Tá? Para virar um ativo real, ele precisa de lastro, que é a medição, relato, verificação e o registro. Na prática, um crédito costuma representar 1 tonelada de CO2 equivalente, reduzida ou removida da atmosfera, com metodologia e auditoria e validação, que é a verificação. No Brasil, a Lei 15.042, lá de 2024, criou o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. E aí ele prevê ativos como certificados associados, reduções e remoções verificadas. Isso coloca o tema mais perto do mundo financeiro, do administrador, porque tem regra, governança e rastreabilidade. Então, tudo volta para o administrador. Vou dar um exemplo aqui. Vamos pensar, Maria Rita, num título que só existe se tiver auditoria e rastreio. Um projeto que reduz metano num aterro, por exemplo, se medido e verificado, ele pode gerar crédito de carbono. Agora, se ele não for medido e verificado, ele vira só uma narrativa. E é isso que o mercado não quer. Então, a lei veio para ajudar muito neste sentido. Agora, para a gente entender um pouco mais, direcionando esse tema para as empresas, quais são os perfis, né, das empresas que precisam fazer essa, como é que a gente pode chamar, uma atividade, uma economia, esse mercado de carbono? Como é que a gente define isso? Perfeito, ótima pergunta. Primeiro, a gente tem que explicar que existem diferentes sistemas de crédito de carbono e entender essa diferença que é fundamental para a gente não misturar conceitos. Algo que acontece muito no mercado, porque o mercado ainda é novo, as pessoas não sabem, os profissionais não sabem. Então, de forma bem prática, o que eu costumo dizer é que a gente tem 3 grandes universos de crédito de carbono. O primeiro é o mercado regulado, também chamado de compliance. E aqui que entra a Lei 15.042 de 2024 do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. Que esse sistema, Maria Rita, estabelece as bases para um mercado regulado de carbono no país, trazendo o tema definitivamente para o campo da gestão, do risco e da regulação. O segundo é o mercado voluntário. Então, nesse caso, as empresas compram crédito por decisão estratégica, né, para cumprir compromissos climáticos, para atender às exigências dos clientes, acessar mercado, proteger reputação, enfim, estruturar metas de descarbonização.
ele não nasce de uma obrigação legal direta, mas de uma pressão econômica, financeira e de cadeia. E o terceiro universo é o universo internacional, que é ligado ao artigo 6 do Acordo de Paris. E aqui nós estamos falando de cooperação entre países. O artigo 6.2 trata dos resultados da mitigação de transferidos internacionalmente entre governos. Já o 6.4 cria um mecanismo global de créditos supervisionados pela ONU, e é uma evolução do antigo mecanismo de desenvolvimento limpo. Independente desses sistemas, vamos voltar lá no início da nossa entrevista. É sempre preciso mensurar, relatar e verificar, que é o famoso MRV, ou seja, mensuração, relato e verificação. Se não tiver essas 3 etapas, não é um crédito de carbono que pode gerar benefícios para nós, né? Agora respondendo a tua pergunta, do perfil das empresas, não existe um único perfil, mas eu identifico, para responder a tua questão, 3 grupos muito claros. O primeiro são as empresas de alta emissão e alto risco de transição, que são as de energia, indústria, logística, agro e construção. Para essas empresas, o carbono vira um custo potencial e um risco regulatório e até financeiro. Para elas, o carbono é um custo que é totalmente relevante. Então, é necessário que seja feito para essas empresas. O segundo grupo são os fornecedores de grandes empresas ou exportadoras. Neste caso, Maria Rita, muitas são médias empresas e elas investem porque, se não fizerem, perdem os seus contratos. Depois a gente pode aprimorar um pouquinho mais por que elas perdem os contratos. E o terceiro grupo são empresas que competem por confiança, marcas e serviços. Aqui o carbono pode diferenciar, mas ele só funciona se tiver integridade. Sem isso, ele vai virar um passivo reputacional. Então, é um ponto essencial que crédito de carbono nunca é o primeiro passo. Primeiro vem o inventário, a eficiência e a redução. Crédito é complemento, nunca atalho. Não, perfeito. E para a gente não perder o fio da meada, já fala para a gente, né, o porquê que tais empresas podem perder os contratos, né, para a gente já seguir na linha de raciocínio. Então, existe uma máxima que é crédito de carbono, sustentabilidade, tem só a ver com grandes empresas. A questão é que ninguém reparou ainda e ninguém pensou que as grandes empresas têm vários fornecedores. Normalmente são fornecedores que pertencem, obviamente, a esta cadeia, mas são fornecedores médios, às vezes até pequenos fornecedores, né? Então, se a grande empresa, a partir de agora, é exigida por lei cuidar e fazer relatórios de sustentabilidade, a cadeia vai ser atingida. E vou explicar por quê. Vamos supor que tenho uma empresa e eu seja fornecedora de uma grande empresa que é obrigada agora fazer os seus relatórios de sustentabilidade, e aí entra o crédito de carbono dentro do relatório de sustentabilidade. O que vai acontecer? Ela vai pedir para mim quais são as minhas emissões. E eu não tenho, se eu não tiver dados concretos, auditáveis e rastreáveis, eu não sirvo para dar os números para a grande empresa. E isso vai fazer com que a grande empresa pense assim: então eu tenho que buscar um outro fornecedor que possa me dar esses números, porque eu não posso ficar fora da lei. Uhum. Então, aí é que entra a cadeia do médio, especialmente, e do grande, e do pequeno. Porque aí tu vai me perguntar assim: Eliana, um pequeno vai ter condições de fazer isso? Existem condições. Então, existem formas muito simples da gente cuidar da sustentabilidade da nossa empresa. E, com isso, reduzir risco, reduzir custo financeiro, conquistar crédito melhor, porque hoje os bancos, Maria Rita, eles já
tem taxas melhores de financiamento para empresas que investem em sustentabilidade. Então, eu não sei se eu expliquei direitinho, mas é essa cadeia de valor que vai fazer com que as empresas tenham que ficar atentas, né, para manter os seus contratos. Não, explicou sim, perfeitamente. A gente está já conseguindo compreender bastante. Muita gente que está nos assistindo, Eliana, imagino que esteja até tendo o primeiro contato com esse assunto e você está conseguindo passar para a gente de uma forma muito legal, muito didática. E aproveitando que a gente está falando, né, sobre as motivações, sobre as necessidades das empresas, né, se tornarem sustentáveis em relação a essa questão do carbono, qual é o órgão ou quem é que faz essa auditoria para dizer se uma empresa ela é ou não sustentável, se ela precisa ou não ser sustentável? Como é que ela faz para saber se ela precisa entrar, de fato, né, nessa questão da sustentabilidade relacionada ao carbono? Perfeito, ótima pergunta. Bom, o ano passado, dia 12 de dezembro, 12 de dezembro não, 31 de dezembro, terminou o prazo para que as empresas aderissem voluntariamente às novas normas de relato de sustentabilidade, que é o IFRS S1 e o IFRS S2. Isso vale uma outra conversa, eu vou falar rapidamente sobre isso, porque agora é lei. Então, as empresas reguladas pela CVM e listadas na Bolsa de Valores, na B3, elas têm que apresentar, tinham que apresentar voluntariamente até 31 de dezembro, mas, pasme, não apresentaram voluntariamente, apenas 4 a 7 empresas, pelo que eu me lembro agora, Maria Rita, apresentaram. Nós temos 700 empresas listadas na Bolsa e reguladas pela CVM no Brasil. Então, a partir de agora, é obrigatório que elas façam os seus relatórios de sustentabilidade, e aí entra crédito de carbono dentro do relatório de sustentabilidade. Então, o que vai acontecer? Obrigatoriamente, começa esse processo de fazer esse relato de sustentabilidade, ele não é simples. Ele pode levar de 10 a 13 meses para uma consultoria fazer esse processo dentro de uma empresa. Então, a corrida já começou. Porque em 1º de janeiro de 2027, aí não é mais nada voluntário. Aí as empresas já têm que apresentar para a CVM, já têm que apresentar para a B3 os seus relatórios de sustentabilidade, sempre com as 3 itens que eu falei: medir, controlar e reduzir risco. E verificar, tudo tem que ser auditável. E aí nós temos que ter uma auditoria independente, né, que possa validar esse relatório. Então, consultores montam o relatório e a auditoria verifica esse relatório, faz a verificação, dá o seu parecer e, a partir daí, está apto para mostrar para a Bolsa de Valores e para a CVM. Mas existe uma curiosidade muito comum e muito importante, porque ajuda a tirar a sustentabilidade do campo da opinião e está levando para o campo da gestão, né? A cadeia produtiva, ela é considerada sustentável não porque ela se declara assim, mas porque ela consegue medir, controlar e reduzir risco ao longo do tempo. Então, na prática, o grande indicativo são as métricas. E a métrica mais básica hoje é o inventário de emissões de gases de efeito estufa. E aí entra no crédito de carbono. Esse inventário, ele mostra quanto a empresa emite diretamente, por exemplo, com uma frota, caldeira ou processos produtivos, que é o chamado escopo 1. Então, vamos gravar. Escopo 1 mostra quanto nós emitimos. Mostrar quanto ela emite com energia comprada, com energia elétrica comprada, aí a gente chama de escopo 2. Então, todo mundo já deve ter falado emissões no escopo 1, 2 e 3. Então, agora eu estou explicando. Chamado escopo 1, voltando, ver quanto a empresa emite diretamente. No escopo 2, ver quanto ela emite de energia elétrica comprada. E no escopo 3, vai mostrar quando a empresa avança
Quando vem da cadeia, que é o transporte, fornecedores, uso de descarte do produto, aí é o escopo 3. E aí, Maria Rita, a gente volta para aquela questão lá das médias empresas, que são fornecedores, ou as pequenas, que vão ter que dar os seus números para abastecer de informações a grande empresa. Né? Então, quando a empresa olha para esses dados, ela percebe que as emissões estão ligadas a custo, a contrato, a exigência do cliente e a financiamento e agora risco reputacional. Nos conselhos de administração, risco reputacional não era muito falado. A pessoa se preocupava muito antigamente, aí mais com os conselhos de administração, com a questão financeira. Hoje, risco reputacional é um ativo e ele não pode ser esquecido de forma alguma. Né? Já virou uma variável do negócio. Outro indicativo importante é a intensidade do carbono, que é quando a empresa emite por unidade de produto, por serviço prestado ou por receita. Isso vai permitir comparar o desempenho, acompanhar a evolução e tomar decisão. Então, como uma empresa sabe que ela precisa ser sustentável? Respondendo a tua pergunta. Quando ela percebe que não medir e que não reduzir e não gerenciar esses impactos, pode significar perder mercado, perder contrato, pagar mais caro por crédito ou comprometer sua reputação. Vou te dar um exemplo. A União Europeia, ela já não negocia com empresas da própria União Europeia ou internacionais quando as pessoas não têm, quando as empresas não têm a verificação de sustentabilidade ativa na sua empresa. Então, imagina uma empresa brasileira que quer negociar com a União Europeia. Ela já tem esse embate se ela não se adequar às novas regras. Em vista isso, né? Exatamente. Sabe que eu tinha um cliente e ele me dizia assim, esse negócio de ESG, sustentabilidade, eu não acredito muito. Isso vai ficar no papo e não vai dar nada, Eliana. Eu estava falando que eu estava me especializando em ESG para ele. E aí eu digo, olha, não é assim. E realmente as leis agora estão mostrando que não vai ser assim. Sim, as coisas estão ficando mais robustas, né? A gente está vendo aí mais, não só conversa, a gente está vendo muita ação, né, sendo feita. Agora, uma coisa que eu queria perguntar para você, Eliana, é o seguinte: como é que está o Brasil em relação a essa corrida para se tornar um parque industrial dentro dessa estratégia do crédito de carbono? Assim, a gente fala sobre essas questões de mercado internacional. O Brasil precisa se tornar apto a fazer negócios internacionais, porque é uma exigência, como você mesma falou, da União Europeia, e logo mais vai ser de vários outros blocos econômicos. Como é que está a gente? Como é que nós estamos em relação a isso? Maria Rita, o principal avanço no Brasil foi o Marco Legal, a Lei 15.042. Ela trouxe para o mercado de carbono regras, previsibilidade e governança. E isso muda completamente o jogo, porque tira o tema da informalidade e começa a estruturar um sistema. Então, para os próximos anos, eu espero 3 movimentos muito claros: mais cobrança por dados, mais exigência de governança e menos tolerância a projetos frágeis. Então, o mercado tende a ficar menor em volume, mas muito mais sério em credibilidade. Então, o Brasil ele está caminhando com esse marco, com essa lei, ele está caminhando sim, e está caminhando bem entre mercados regulados há mais tempo. Então, eu vou te dizer que eu não tenho uma crítica ao Brasil nesse sentido, né? Porque ele está realmente investindo em sustentabilidade nesse momento. Mas poderia ser mais rápido. Ainda não está sendo. Mas, Maria Rita, eu creio que agora, nós, pessoas físicas, é que estamos vendo a intensidade e a importância da sustentabilidade na nossa vida. Eu estou falando aqui do Rio Grande do Sul.
E tu sabes o que aconteceu no Rio Grande do Sul, a maior enchente da história do Brasil. E aquilo foi devastador economicamente para o estado. E nós vemos em São Paulo o que está acontecendo, né, com as chuvas frequentes. Isso tudo é mudança climática. O Que calor intenso que teve agora no final do ano, né, Liana? Exatamente. Não adianta a gente passar a mão dizendo que isso é a natureza. É a natureza cobrando a conta. Uhum. Então, aqui eu não estou falando, eu não sou ativista de meio ambiente, enfim, eu sou uma profissional técnica no que diz respeito à sustentabilidade, né? Mas essa conta está vindo e não tem como fechar os olhos. E essa conta, se as empresas não se derem conta, como o Rio Grande do Sul se deu, que essa conta vai afetar a vida financeira e a sobrevivência da sua empresa, como afetou no estado do Rio Grande do Sul, isso vai ser horrível, porque Uhum. de uma hora para outra pode acontecer um desastre, e o que o governo quer, e que esse marco legal quer, é que quando aconteça o desastre, haja ações já previstas, previsíveis. Como eu vou sobreviver a uma catástrofe dessa? Isso é um relatório, isso é gerir o risco, né? Quando a gente fala em gestão de risco e crise, que eu trabalho muito com isso, a maioria das empresas, pasme, Maria Rita, a maioria das empresas ainda não tem um órgão de gestão de risco e crise dentro da sua empresa. As coisas acontecem e eu sou chamada para Para resolver apagar incêndio. só apagar incêndio. E aí tu vai Gente, que dizer, loucura. Liana, é questão de média empresa, pequena empresa? Não, empresas grandes. Então, para tu ver, mas eu creio que há um avanço, tá? Essa conversa que a gente está Uhum. tendo aqui já é um avanço. Já que a gente está falando sobre essa importante visão que o gestor tem que ter do futuro, né, de fazer essa gestão de crise, de risco, como um gestor, um profissional da administração pode se preparar, né, para conseguir desenvolver essa habilidade? Isso é muito importante. O gestor, eu sempre indico várias leituras. E uma delas é muito importante, e três delas são muito importantes. O gestor, ele não precisa ser técnico. Existem profissionais no mercado para ele se amparar. Mas o primeiro passo que o gestor, o administrador tem que dar é especialmente ler a Lei 15.042, para entender como o tema está sendo tratado aqui no Brasil. Então, leia a Lei 15.042. Ela não é difícil, tá? Ela é de fácil entendimento e se cerque de profissionais experientes. O segundo ponto que o administrador tem que saber, está na ponta da língua, é o artigo 6 do Acordo de Paris. Ele vai ajudar a entender como funciona a cooperação internacional e os diferentes mecanismos de carbono. E o terceiro são as normas técnicas, a ISO 14064 e a ISO 14065. Porque, Maria Rita, elas vão mostrar aí como agir, como a gente tem que medir, como a gente Uhum. tem que reportar, como a gente tem que verificar emissões de forma séria. Então, essas leituras, três leituras, Marco Legal Brasileiro, artigo 6 do Acordo de Paris e a ISO 14064 e 14065. O administrador vai estar preparado com essas três leituras. Não precisa mais que isso. Então, ele vai ter todos os passos para estar bem preparado, para entender, para fazer relatos para o seu conselho de administração e também para poder contratar certo. Porque agora vai um alerta. O que está acontecendo? Muita gente, tu deve ter visto pela internet que muitos profissionais dão aula de crédito de carbono, tá, pelo Instagram está disseminado isso. Uhum. Muitos profissionais que não têm a especialização, que não são sérios, oferecem crédito de carbono como uma forma fácil de ganhar dinheiro e não é assim, não é nada fácil, né? Então o administrador vai estar preparado para enfrentar esse tipo de profissional que não é sério no mercado, se ele tiver essas três
leituras aí na mente. Eliana, aqui a gente tem no nosso ADM Cash a dica de leitura. A gente pode considerar essas 3 leituras como as suas dicas para o nosso programa de hoje? Sem dúvida nenhuma. Maravilha. Não, a gente então segue com essas dicas de leitura da Eliana. A gente acredita que realmente é fundamental que vocês, administradores, até estudantes também de administração, né, que estão se formando, estão chegando no mercado, tenham conhecimento sobre isso, porque eu imagino que seja um excelente campo de atuação, né? Está precisando de profissionais de gestão nessa área, né, Eliana? Eu ia te falar isso agora. Vamos tocar o ponto aí dos estudantes de administração. Estamos precisando de profissionais competentes nessa área. É uma área nova, é um novo mercado, a especialização em ESG é ótima, cursos de mercado de crédito de carbono em órgãos bons é excelente. Então, o administrador ele vai ter esse diferencial, Maria Rita, no mercado quando ele chegar com o seu currículo numa empresa, por exemplo, esse profissional aí que está se formando. E até o que não está formado também, o que já está formado, aliás. Porque esse diferencial, os conselhos de administração estão de olho, né? Os conselhos de administração estão de olho em 2 profissionais que tenham especializações tanto em sustentabilidade quanto em gestão de reputação corporativa e executiva. Mudou o jogo dos conselhos de administração, está mudando. E, além disso, a inteligência artificial. Os conselhos estão olhando muito para esse lado, não só para o aspecto financeiro. Porque esse lado vai cair também no aspecto financeiro, sem dúvida nenhuma. Não, eu ia até te perguntar, a minha próxima pergunta, né? A gente está já caminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo, é onde a governança corporativa se encontra, né, com a descarbonização. E isso tem muito a ver com essa questão de conselho de administração, conselho de ética, conselho financeiro. Explica para a gente um pouquinho sobre o papel da governança nesse processo. Nossa, e aí tu entrou no meu chão e é maravilhoso, né? Eu sou especialista em governança corporativa e realmente ela é tudo que uma empresa precisa ter para que ela possa se desenvolver, né? Então, a governança e a descarbonização se encontram no momento em que o tema deixa de ser operacional e passa a fazer parte da empresa. É aí que entra a governança. Então, governança e descarbonização precisam fazer parte da estratégia da empresa. Um projeto de carbono, Maria Rita, só vai ser bem sucedido quando ele está conectado à governança. Isso significa que ele precisa ser objetivo, claro, critério técnico, ser o responsável definido, ter controle e prestação de contas. Na prática, Maria Rita, governança é o que impede que o projeto vire algo isolado ou oportunista. Ele vai garantir que o carbono esteja alinhado com o negócio, com a gestão de risco e com a comunicação institucional. Então, quando existe governança, o projeto de carbono não é só um discurso bonito, como a gente vê por aí. Ele vira uma decisão consciente, integrada e totalmente defensável. Excelente. Quando você falou em relatório simplista, me lembrou também de relatório maquiado, me lembrou de greenwash e me lembrou da necessidade que as empresas têm também de comunicar as ações que elas fazem. E aí vem a minha pergunta, qual a linha tênue entre, né, uma comunicação efetiva, realista e o tal do greenwash? A linha tênue é a comprovação. Se eu não tiver um dado que não possa ser comprovado, ele vira greenwashing. E aí, os jornalistas de redação, eu sou estrategista de comunicação, minha primeira formação é jornalista, né? Então, quando o jornalista de redação ele já está preparado, Maria Rita, para identificar quando é greenwashing ou não. Tudo que não puder ser rastreado, tudo que não puder ser verificado, tudo que não tiver auditoria e possa ser comprovado, vira greenwashing.
E isso é um risco reputacional enorme. Tem uma empresa que fez uma ação super bonita, reduziu tantos por cento de emissão de gás de efeito estufa. Vamos comunicar à imprensa, porque hoje isso dá Ibope, isso é bom para a empresa. Se sair na mídia, os bancos estão olhando. Então, do ponto de vista de gestão, é ótimo que saia. Mas não funciona assim, porque é facilmente identificável quando vira greenwashing, né? Então, as pautas já não estão sendo aceitas nas redações se não tiver a comprovação exata. Ah, Então, a que linha bacana. tênue é essa. Eu posso comprovar o que eu estou falando aqui nessa matéria? Se eu quiser comprovar, toca a ficha, que vai ser um grande exemplo para os demais. Ah, não, que bacana você falar sobre isso, porque eu fico colocando assim, imaginando, na verdade, o consumidor, o cidadão que não tem acesso a tais informações como o jornalista tem, acaba acreditando, né, em falsas campanhas, em falsos relatórios. Então, a gente já pode respirar um pouquinho mais tranquilo em relação a isso. Agora, outra curiosidade sobre você, jornalista, como você nos disse, sua primeira formação, como é que você passou a se dedicar a esse mundo da sustentabilidade, governança corporativa? Como é que surgiu isso na sua vida? Olha, quando eu comecei a entender que sustentabilidade era um ativo real, porque eu sou uma jornalista de formação especializada em gestão de risco e crise de comunicação. E isso, Maria Rita, vinha parar na minha mesa toda hora. Então eu vi o seguinte, que eu precisava ir um pouco mais além. Primeiro, eu precisava entender sobre ESG. Segundo, eu precisava entender sobre sustentabilidade na prática, para poder ajudar as empresas. E aí eu fui me apaixonando. Terceiro, me apaixonei pelo G, que é a governança corporativa. Então eu fui buscar o melhor órgão, um dos melhores órgãos, para mim é o melhor, que é o IBGC, o Instituto Brasileiro de Governança Uhum. Corporativa, que fiz a minha formação de conselheira de administração lá. E creio que estou preparada para ajudar as empresas neste sentido, tanto na sustentabilidade quanto o risco reputacional, né? Risco real, climático, e isso é uma tendência. Eu fui me apaixonando, fui indo, e a gente não para nunca mais. Né? Quando tu entra no IBGC, tu não sai nunca mais. Eu estou lá até hoje, faço a trilha do Lifelong Learning, então, Uhum. a gente é um amor, assim, né? Que a gente tem. E uma forma de ajudar as empresas também. Com certeza. Bom, a gente recentemente teve a COP30 aqui no Brasil. Gostaria de saber qual foi o legado que a COP30 deixou em relação à descarbonização, ao crédito de carbono, até saber também se você participou, se você esteve por lá, se você se tornou uma testemunha ocular desse evento que movimentou o Brasil, né? E o mundo como um todo, né? Claro. Não, eu não participei das discussões da COP30 presencialmente, mas online sim. E a COP30, ela teve deu um passo muito importante, apesar da maioria dos leigos dizerem que não, ela deu um passo muito importante, sim. A COP30, ela fez com que essas leis fossem reafirmadas, que o mercado de carbono fosse mais regulado e ficou mais exigente depois da COP30. Então, ali, a importância da COP30 foi mostrar que projetos frágeis, créditos mal estruturados e narrativas infladas, elas perderam espaço. E ganhou força a integridade, a transparência, a rastreabilidade e a governança. E aí isso muda completamente o jogo, né? Porque agora não basta mais participar do mercado de carbono. É preciso participar do jeito certo. Então, a COP30, do meu ponto de vista, sim, ela foi muito importante. Ocorreram discussões maravilhosas dentro da COP30. Eu vi que a imprensa ficou muito focada em mostrar os preços, que estava tudo muito caro, mas as discussões mesmo tiveram espaço, mas muito pouco. Então, realmente, foi um divisor de águas, porque o mercado ficou mais exigente a partir da COP30. Bom, muito bom saber que você também
vê com bons olhos, né, a realização desse evento, que teve um resultado positivo. A gente recentemente, Eliana, recebeu aqui a Alice Amorim, que é diretora de programas da presidência da COP30. Ela fez um programa com a gente falando sobre o impacto da COP30 na gestão. Inclusive, você pode assistir esse programa depois aqui do nosso bate-papo com a Eliana. Então, fico muito contente de saber que a gente teve esse resultado. E, para encerrarmos aqui o nosso bate-papo, contando com tudo que nós conversamos, com esse legado deixado pela COP30, o que é que você acha que a gente pode esperar para os próximos anos em relação à descarbonização, ao mercado de carbono, principalmente aqui no Brasil? Olha, Maria Rita, excelente tua pergunta. Eu sou muito otimista em relação a isso. Eu vejo 2026 como um ano de virada de chave muito clara para a sustentabilidade empresarial. Vai ser menos discurso e muito mais cobrança. E essa cobrança, ela não vem só da opinião pública ou do marketing, ela vem principalmente do mundo financeiro, que abriu os olhos para a sustentabilidade. E aqui entram as normas IFRS S1 e S2, que eu diria que são o grande divisor de águas. A partir desses padrões, dessas normas internacionais, sustentabilidade deixa de ser definitivamente um tema paralelo e passa a ser tratada como informação financeira relacionada a risco, estratégia e desempenho. Então, o S1 vai exigir que as empresas expliquem como riscos e oportunidades de sustentabilidade vão impactar o negócio, e o S2 faz o mesmo, especificamente para riscos e oportunidades climáticas. Então, agora não é só mais dizer que eu me preocupo com o meio ambiente, eu tenho que mostrar o que eu faço para o meio ambiente. Então, eu vejo um 2026, eu vejo um 2027, aí, de agora em diante, esse ano vai marcar e vai ser um divisor de águas. Ele vai ser muito importante, porque quando o mercado financeiro, Maria Rita, presta atenção no que a sustentabilidade e que o clima tem a ver com a gestão financeira do seu negócio, muda de figura. Deixou de ser discurso. Com certeza. Então, com essas palavras da Eliana, a gente, infelizmente, encerra esse bate-papo. É um assunto que realmente a gente ficaria aqui bastante tempo conversando. Não faltarão oportunidades para a Eliana voltar aqui ao nosso canal, ao nosso podcast. Quero te agradecer muitíssimo, Eliana, você falar com a gente aí do Rio Grande do Sul. Quem quiser continuar te acompanhando, né, depois do nosso programa, onde é que te encontra? LinkedIn é uma ferramenta que eu uso muito, eu tenho uma newsletter semanal lá que fala sobre reputação, sustentabilidade. É só procurar no LinkedIn Eliana Camejo, que vai me encontrar. Muito obrigada, um super abraço. Tu é uma condutora que deixa a gente muito à vontade para a gente falar. Então, parabéns, viu? E a partir de agora eu já vou apertar o sininho lá no... Adorei a conversa contigo. Por favor. Vai ser um prazer ter você com a gente. Você faz igual a Eliana também, aperta o sininho, se inscreva no nosso canal, nos siga no Spotify. Muito obrigada mais uma vez, Eliana, e muito obrigada a você também, que continua aqui com a gente no ADMcast. Um prazer sempre receber você no canal a serviço da administração e também no Spotify. Eu sou Maria Rita Werneck e reforço o meu convite. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, seus comentários. Você pode sugerir novos convidados, sugerir assuntos, né, aqui para a gente trazer, para bater um papo legal, interessante, gostoso aqui com as personalidades que a gente convida, tá bom? Até o próximo ADMcast. Tchau, tchau.